12 fatos sobre a herança que você não conhece, mas devia conhecer. Eu estou aqui com o Dr. Davi Silva, que vai contar tudo pra gente. Roda a vinheta. Olá, eu sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro. Eu estou aqui com o Dr. Davi, da BLS Advogados. Ele é o S, o Davi Silva, da BLS Advogados. É um escritório power, gente, assim, mais mega power aqui de São Paulo, que inclusive, durante a pandemia da Covid, cresceu demais, fazendo, sabe o quê? Testamento, isso aí. Enfim, é uma hora que a gente tem que pensar. E existem alguns fatos sobre herança, né? Eu preparei aqui 12 perguntas para questioná-lo e para ele nos ajudar a elucidar, tá ok? Depois você pode também aqui colocar nos seus comentários alguma outra dúvida, etc. Não vai dar consulta para você, tá? Mais uma dúvida pontual, eles podem aqui responder. Então, doutor Davi, vamos lá. A gente já tem alguns outros vídeos, tá? Que se vocês forem aqui, ó, vai passar aqui ó, em cima da cabeça aqui do Davi, um cartãozinho que a gente falou de comunhão de bens, de união estável, de relacionamento sugar, contrato de namoro e mais um monte de outras coisas, tá? Aliás, isso me ajudou bastante, viu? Enfim, é muito bom ter sempre um bom advogado perto de nós, tá ok? Cara, tem duas profissões que a gente tem que ter, tem que ser amigo, médico e advogado. É isso aí, cara. Médico e advogado, a gente sempre tem que ter um amigão, assim, médico e um advogado. Vamos lá, doutor. Então, primeiro, né, quem é que pode ser herdeiro? Tá? Quem é o meu herdeiro, por exemplo? Eu já não sou mais casado, quem é meu herdeiro? Ó, primeiro, Mauro, mais uma vez, obrigado. É um prazer aqui estar participando aqui dos seus vídeos, que os outros foram de bastante sucesso, né? E espero que esse aqui a gente também consiga ajudar bastante gente, né? Quando a gente fala de herança, né, a gente tem como é que pode? Tem a questão dos herdeiros legítimos. Então esse, vamos dizer, é um gênero, né? São aquelas pessoas que têm capacidade de herdar. Ok. Dentro dessa classe de herdeiros legítimos, você tem duas categorias, né? A primeira delas são o que a gente chama de herdeiros necessários. Ok. A segunda categoria são os herdeiros facultativos. Então, os herdeiros necessários são aqueles herdeiros que a lei determina que eles terão direito ao seu patrimônio. Você não pode, com raríssimas exceções, você não pode excluí-los. Tá, então os herdeiros necessários, obviamente, são meus filhos. A lei estabelece, em primeiro lugar, uma ordem. Isso tem a ver também com o regime de casamento. Como é que o tempo é curto, a gente vai passar por cima disso só brevemente e para falar dos herdeiros. Então, linhas gerais, a lei estabelece que os seus herdeiros necessários são, nesta ordem, tá? Os seus descendentes, então aí, filhos e netos, né? Na falta destes, tá? Os ascendentes, pais e avós, em concorrência com o cônjuge ou com o companheiro. Tá. Então, significa que na falta, e é uma escadinha, ou seja, para no primeiro. Para no primeiro, quer dizer, então, tem o filho e o herdeiro. Exatamente. Aí tem a questão do regime de casamento, que é importante, porque a lei diz o seguinte: se você é casado no regime da comunhão universal de bens, o seu cônjuge, o seu companheiro, ele não é seu herdeiro, ele já é meeiro, ou significa que metade do seu patrimônio já é daquela pessoa. Já é daquela pessoa. Então, tá? Por isso que ele é excluído, via de regra, como herdeiro necessário. Tá? Se o seu regime for separação total de bens ou comunhão parcial de bens, aí o cônjuge ele vai entrar também como um herdeiro necessário em algumas situações. Tá. Na verdade, a maioria delas. Maioria. Né? Então, pegar o exemplo, né? Se você, vou pegar o meu exemplo, eu sou casado, comunhão parcial de bens, né? E tenho 2 filhos. Tá? Se boa parte do meu patrimônio foi adquirido antes de eu casar, né? Então isso são chamados, é o meu patrimônio particular. Quando eu falecer, quem são meus herdeiros? Meus 2 filhos e a minha mulher. No que se refere aos bens adquiridos antes do casamento. E depois ela é meieira. Exatamente. Então, o meu patrimônio adquirido depois do casamento, o que é patrimônio particular, ou seja, antes do casamento, só herdam os meus 2 filhos e a minha mulher.
1/3 cada um, e aquele patrimônio adquirido durante o casamento, ele vai ser metade vai ser da minha esposa, que é a meieira, e a outra metade é dividida em 2. Tá bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, agora vai ser uma consulta aqui. Ex é meieira, ex recebe, tá nessa Não, nessa ex linha? não é. Se acabou... Chupa! Se acabou o relacionamento formalmente, tá? Com divórcio, com uma Acabou, separação, acabou, não ufa, estável, acabou. E namorada não é herdeira. Namorada não é herdeira. Tá? Herdeira necessária. Por isso que elas querem casar, né? Exatamente. Ah, tá. É a união estável, que é tema de um outro vídeo nosso, né? Então, nesse caso, vamos dizer que o casal vem a falecer, né? Olha, a pessoa vem a falecer, então os filhos herdam. Vamos dizer que um dos filhos já tenha falecido e esse filho deixou netos, né? Os seus netos. Então, os filhos Aí vai para os netos. Aí você tem substituição. Então você pode ter uma situação na qual eu faleci, né? Meu filho sobrevivente herda metade, mas o meu outro filho que já faleceu, os filhos deles vão herdar a outra metade. É o que ele chama de herança por substituição. Tá, e se esses filhos, se esse filho falecido não deixou herdeiros diretos? Aí, na verdade, vai tudo para o outro filho sobrevivente. Vai tudo pro outro. Porque se ele não tinha herdeiros, Ainda bem né? que eu tenho 2. É o meu caso. Então, em primeiro lugar, a herança desce. Tá? Então, quando eu falo desce, sempre dependendo do regime, vai entrar o cônjuge no meio. Então, a herança desce para os filhos, na inexistência de filhos, vai para os netos. Não tem filhos, não tem netos, então a herança começa a subir. Uhum. Então, ela vai para o pai e para a mãe, e aí se a pessoa era casada, o cônjuge também entra, tá? Não tendo pai, não tendo mãe, não tendo cônjuge, vai subir para os avós. Muito bom. Tá? E aí tem mais uma classe, né? Que são aí, então esses são os necessários, tá? Com relação aos facultativos, são as pessoas que a lei elenca como possíveis herdeiros na ausência dos necessários. Então tá, então aqui vem a minha segunda pergunta, tá? Que acho que você já vai começar a responder. Se não tiver herdeiros nessa linha sucessória, tá? Para quem que vai a herança? Exatamente. Então, não tendo os necessários, foram esses que a gente falou, não pôde descer, não pôde subir, aí a lei estabelece quais são aqueles passíveis de herdar, tá? Que são os facultativos. Quem são esses facultativos? Primeiro deles, irmão. Tá. E a lei estabelece até o 4º grau, né? Então, fala, aquele meu primo de 2º grau. Não existe primo de 2º grau, tá? Na verdade, quem é de 2º grau é seu irmão. Como é que você mede grau? Né? Por cabeça. Então, seu Davi, quem que são meus herdeiros de primeiro, meus parentes, vamos dizer assim, de primeiro grau? Meu pai e minha mãe, uma cabeça. Meus filhos, outra cabeça. Os meus avós são de 2º grau. Por quê? Pulou a primeira cabeça do pai, chegou no avô. Os meus netos são herdeiros de 2º grau. Pulou os filhos, chegou no neto. Então não existe primo de primeiro grau? Não assim? existe. O primo de primeiro grau, na verdade, é de 4º grau. Porque você sobe para o pai, o pai passa para o tio e o tio desce. Então você conta o número de cabeças. Tá? E é esse exatamente o 4º grau onde você encerra. Então, não tendo descendentes, não tendo ascendentes vivos, o próximo na linha de sucessão é o tio, que são os irmãos ascendentes. Na ausência dos tios, os primos, que são os descendentes dos tios. Gente, sabendo só, essas coisas assim, só na Academia do Dinheiro você tem. Vamos lá. E a última coisa, não tem mais nenhum desses. Para onde vai? Para o governo? Vai para o município. Vai para o município. Vai para o município. Gente do céu, que coisa, tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, você falou que não tendo essas pessoas vai para o município. Agora, eu posso deixar eu falo, pô, não tenho ninguém no mundo, velho, eu sou sozinho. Eu não quero deixar para o município de jeito nenhum, vou deixar isso na mão de político. Eu quero deixar para uma instituição. Eu posso fazer isso? Pode deixar, mas aí você vai precisar de um testamento. Então, tudo que a gente falou aqui de sucessão, né, os herdeiros legítimos não precisam de testamento, é a ordem natural das coisas. Para os facultativos, na ausência, né, dos necessários, a herança vai para eles, mas se você, no seu caso, né, não tem ninguém, você tem que fazer um testamento. Caso contrário, né, você vai falecer, durante algum tempo os seus bens vão ser geridos por um curador indicado por juízo e, na ausência disso, é declarada a herança vacante e daí vai para o município. Então, como é que você faz? Você não tendo nenhum herdeiro necessário, você pode dispor em testamento sobre todo o seu patrimônio, da forma que você quiser.
Porque você não tem herdeiro necessário, normalmente o herdeiro necessário, na existência dele, metade dos seus bens já será daquela pessoa e você não pode então dispor em testamento, só metade. Mas na ausência de qualquer herdeiro necessário, todo o seu patrimônio você pode deixar para absolutamente quem você quiser. Pode deixar para um amigo, pode deixar para uma instituição de caridade, pode deixar para quem, para um primo distante, ou para uma ex-namorada, né? Ou a mãe, a sua ex-mulher, né? Para quem você quiser. Cara, deixar para sogra é ruim, hein? Vamos lá. Quarto fato aqui sobre herança. Qual é, então, a importância do testamento? Bem, eu diria que o testamento, tendo você ou não herdeiros necessários, ele é vital. Né? O testamento, ele pode, vamos dizer, a maior importância do testamento, obviamente, é para você deixar os seus bens. Tá? E é no testamento que você pode, inclusive, proteger esses bens para a próxima geração, ou para os seus sucessores, como inclusão de cláusula de incomunicabilidade, no caso de divórcio de um filho, aqueles bens não comunicam com a ex-mulher, né? Ou caso de impenhorabilidade, que esses bens não podem sofrer qualquer constrição, responder por dívidas, né? Mas a importância do testamento é você dizer, né, para onde você quer os bens e como esses bens, inclusive, podem vir a ser administrados. Tá? Você pega um exemplo onde você só tem filhos menores, né? E você pega um caso onde você já está divorciado. Bem, talvez você não queira que a sua ex-mulher administre os bens que vão ser dados pelos seus filhos até eles completarem a maioridade. Então, um testamento, nesse caso, ele vai ser essencial, porque você pode criar cláusula de curador especial e falar, não, na minha ausência, enquanto meus filhos forem menores, eu quero que, por exemplo, o meu pai, ou minha mãe, ou o meu irmão, né, administrem esses bens até eles completarem a maioridade. Então, o testamento, ele vai ser importante para isso também, né? E no caso de você não ter herdeiro, para você dizer para onde vão os seus bens. Muito bom. Agora, essa questão aqui é o quinto fato, tá, gente? Quinto fato aqui. O testamento, ele precisa ser colocado no cartório. Que tipo de testamento que existe? Ok. Pelo Código Civil, existem 3 tipos de testamento. O particular, o público e o cerrado, né? O particular, ele é um testamento feito de próprio punho, né? Ou feito por meios mecânicos, né? Assinado por 3 testemunhas, né? E a vantagem dele é a confidencialidade, ou seja, ninguém fica sabendo que esse testamento existe, né? A desvantagem dele é que ninguém fica sabendo que ele existe. Isso que é verdade, é uma vantagem e uma desvantagem. É uma desvantagem. Por que isso? O testamento particular, né? Primeiro que são os testamentos mais sujeitos a questionamento judicial, porque um herdeiro que eventualmente se sentiu preterido pode falar que o testador não estava em sua plena faculdade mental, que ele foi coagido e tudo mais, né? As testemunhas irão, então nesse caso, comprovar a sanidade mental, mas é muito sujeito a ser questionado judicialmente. A grande desvantagem do particular é que alguém tem que levar esse testamento em juízo. Então, depois do falecimento. Depois do falecimento. Então, você faleceu, esse testamento está guardado lá no cofre. Se ninguém levar, esse testamento não vai ser seguido. Tá? Então, daí, assim, ele tem a vantagem que ninguém sabe e tem a desvantagem de que ninguém sabe. Depender de alguém para levar esse testamento em juízo. O segundo tipo é o testamento público, que, ao contrário do que o nome diz, não é que ele é público e todo mundo sabe que ele está lá. E que todo mundo pode ler. Na verdade, ele é testamento elaborado por escritura pública. Então, o público aqui, ele simplesmente é para indicar, não que ele é de conhecimento público, mas é que ele é feito por um tabelião com fé pública. Ok. Tá? Então, nesse caso, você vai perante um tabelião, você lavra o seu testamento na presença de 2 testemunhas. O tabelião, então, ele vai fazer essa escritura pública, te dá uma cópia. Qual que é a vantagem do testamento público? Como ele é lavrado por escritura pública, ninguém precisa levar isso para um processo de inventário. Quer dizer, já na hora do inventário eu vou identificar isso. Exato, porque hoje você tem o Colégio Notarial Brasileiro, que é uma central de registro de testamentos. Então, qualquer cartório brasileiro
qualquer cartório de notas, que lavrar uma escritura de testamento, ele tem que eletronicamente comunicar ao colégio notarial falando Davi Silva, CPF tal, RG tal, tem um cartório lavrado em data tal, no livro tal, as folhas tal. Não é enviado cópia do testamento para o colégio notarial, mas fica o registro lá. Então, Davi Silva faleceu, vai ser aberto o inventário, e qual que é o primeiro documento, um dos primeiros documentos que você tem que apresentar no processo de inventário? A certidão de inexistência de testamento emitida pelo colégio notarial. Então o que vai acontecer? Essa certidão vem, né, e ele vai falar, olha, o Davi Silva lavrou um testamento, né, no dia tal, no cartório tal, as folhas tal. E com isso você garante que o juiz, ao ver aquilo, ele fala, não, existe um testamento, traga-me o testamento. Tá aí, porque aí eu conheço a vontade do falecido. Exatamente, e com isso você garante, primeiro, que fazendo perante um tabelião, e a gente sempre aconselha, vai com o advogado junto, o advogado é que vai conhecer os meandros da sua família, do seu patrimônio. Então, normalmente, como a gente faz? A gente elabora a minuta do testamento, como se fosse uma minuta de escritura pública, valida ela com o cartório e depois vai no cartório e lavra. O advogado fica com uma cópia, o cliente fica com uma cópia, mas se você perder essa cópia, não tem problema nenhum. No momento do falecimento, da abertura do processo de inventário, esta cópia será trazida independentemente da vontade de qualquer pessoa. Então essa que é a vantagem do testamento público. E o último, que já caiu em desuso, que é o testamento cerrado. Na verdade, ele é um testamento particular, que você faz de próprio punho, tá? Leva ao tabelião, o tabelião vai ler esse testamento, ele vai fazer uma ata de aprovação, é como se fosse uma certificação, um reconhecimento de firma, ele vai falar, ó, eu li esse testamento, vai colocar no envelope, vai lacrar e vai te devolver. Né? Então, o que acontece? O tabelião ele não fica com cópia, o cartório não fica com cópia, e você precisa, como o testamento particular, que alguém leve. Quer dizer, funciona que nem o primeiro, mas tem a fé pública. Na verdade, a fé pública não é... O testamento não foi feito pelo tabelião. O tabelião apenas atesta a existência daquele testamento. Tá? Mas ele não vai para registro no cartório, no colégio notarial. Na verdade, vai ser um envelope com um lacre do cartório. Só isso? Só isso. Então, no momento do falecimento, da abertura do processo de inventário, alguém de confiança tem que levar esse testamento cerrado lá. E se o lacre do cartório estiver rompido, o testamento é nulo. Quem tem que romper o lacre é o juiz. É o juiz. Então é um tipo de, hoje com os meios eletrônicos e tudo mais, é um tipo de testamento que caiu realmente em desuso. Muito bom, muito bom. Gente, a gente está chegando aqui ó, no sexto, tá? E a primeira parte dessa história aqui vai se encerrar já já, e depois a gente vai ter um segundo vídeo que vai ficar só para a área de membros, tá bom? Então vamos lá. Agora, você já de alguma forma começou a falar disso, né? E eu quero saber disso daqui. Eu posso, como herdeiro, questionar a herança? Ou algum herdeiro pode questionar essa divisão da herança na justiça? Aí a gente tem que ver o que significa questionar, né? Se a gente estiver falando, o questionamento, vamos dizer, de herança, ele acontece normalmente, né, quando você tem um testamento. Então você não concordou com alguma disposição testamentária ou por alguma razão a herança não seguiu as regras de partilha, ou vamos dizer, as proporções que cabe a cada um. Né? Então você teve alguém, um pai que deixou, né, uma legítima, né, uma parte da herança em excesso para um herdeiro, será no processo de inventário que você vai questionar. Tá. Não é que agora, você vai questionar a herança em si. Porque no testamento eu posso colocar 50% de tudo que eu tenho, eu posso dar para quem eu quiser, para meu cachorro, e ninguém pode questionar isso. Né? Então, assim, eu tenho 2 filhos, eu dou 50% para um, e os outros 50% vão ser divididos entre os dois, quer dizer, um vai ficar com 75% e o outro com 25%. Mas na teoria você pode. Por quê? Do seu patrimônio, 50% é a legítima, ou seja, esses 50% já são por lei dos seus filhos. Então cada um já tem, por lei, direito a 25%. Os outros 50%, assumindo que você não seja casado, né, e não esteja em união estável, você pode fazer o que você quiser. Então você pode legar para um dos filhos que você goste mais. Então aí não é legítima, aí é o que a gente chama de herança testamentária. Você vai precisar de um testamento. Na ausência, os seus 100 vão ser divididos em 2. Tá?
Mas o que pode acontecer? Vamos dizer que o seu filho preterido, que só recebeu 25%, vá para juiz e fala, não, na verdade, o meu irmão aqui, ele fraudou, na verdade, ele convenceu meu pai, ele contou um montão de mentira, ele me caluniou, ele botou meu pai num asilo, né, e só tirou meu pai de lá depois que meu pai fez o testamento, ou seja, houve coação de vontade, né, houve então um vício de vontade. Então você pode questionar, e a gente tem inclusive casos aqui no escritório, no qual uma avó, né, tinha 2 filhos, ao invés de deixar metade para cada filho, ela deixou a metade que é legítima para 2 filhos, e para a neta ela deixou outra metade. E agora o pai e o tio estão questionando judicialmente, falando que a neta teria convencido a avó a deixar mais para ela e tudo mais. Então você pode ter esse questionamento das cláusulas testamentárias. Tá? Ou você pode também questionar, às vezes, a validade do testamento, falando aquela pessoa, quando fez o testamento, ou ela tinha um vício de vontade, né? Ou seja, foi coagida, ou alguém chantageou alguma coisa, ou então a pessoa não estava em sã consciência, a pessoa não estava sã, no pleno exercício das suas faculdades. Aí você tem que provar isso, tem que trazer laudo médico, a pessoa estava internada num manicômio, como é que ela poderia ter feito aquele testamento? É um caso extremo, mas para poder ilustrar aqui para os nossos ouvintes aqui e audiência, né, os seguidores poderem entender. Muito bom. Bom, gente, agora é o seguinte, tá? Então, a gente vai interromper aqui esse vídeo, eu vou te convidar para ser membro da Academia do Dinheiro, do canal aqui do YouTube, porque a segunda parte, do fato 7 até o fato 12, vai entrar agora num outro vídeo. Então, muito obrigado por se inscrever aqui no canal. Siga também a gente no Instagram aqui, ó, da Academia do Dinheiro. E já dá o seu like, compartilha muito e entra para a área de membros para ver a segunda parte desse vídeo. Até!